Amém, amém. Se você pode sentir o Espírito Santo de Deus pairando nesse lugar, dá um glória a Deus. Glória a Deus, né? Ele é tremendo, maravilhoso. E Deus vai combinando, né? Juntando o culto, né? Começa, parece que tudo de uma maneira especial. Dá vontade só de falar, vamos orar, cantam hino no final, vamos embora, porque não precisa nem de palavra. Mas eu sei que Deus quer falar mais aos nossos corações. Não deixa essa oportunidade de ouvir a voz de Deus. Não deixa nada te atrapalhar. Esquece agora o mundo lá fora, esquece seu celular, esquece as coisas que você tem que enfrentar essa semana e coloca teu ouvido atento para ouvir aquilo que Deus quer falar para a tua vida. Porque Ele quer ver transformação em cada uma das nossas vidas e quer falar com você. Ele está aqui falando assim, olha para mim, sente o meu tocar, ouve aquela resposta que você está me pedindo há tanto tempo. E às vezes a gente está distraído e falando, é bonito o hino, que cruz legal, e bom, acabou, vamos embora para casa. Não, hoje não. Hoje a gente vai sair daqui com uma mensagem clara do Senhor. Eu já tive várias, mas eu quero mais, amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Eu vou te convidar para ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. E você vai me ajudar nessa leitura. Eu fiz uma compilação de uns versículos, a gente não está lendo um texto corrido, entre o capítulo 13 e 15 de 1 Crônicas. E você vai me ajudar, tá? Na congregação. Vamos lá. E Davi tomou o conselho com os capitães dos milhares, das centenas, com todos os líderes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, se isto vem do Senhor nosso Deus, enviamos depressa mensageiros a todos os nossos irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas, nas suas cidades e nos seus arrabaldes, para que se reúnam conosco. E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo, e Uzá e Aiô guiavam o carro. E Davi e em todo Israel alegraram-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, com saltérios, com tamborins e com símbolos e com trombetas. E chegando... E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Davi... E Davi convocou todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar, que lhe tinha preparado. E Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas, e disse-lhes: vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor.
E todo Israel fez subir a arca da aliança do Senhor com júbilo, e ao som de buzinas e de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. Que Deus possa abençoar a sua palavra aos nossos corações. Podeis assentar. Bom, nós estamos no momento ali da leitura da Bíblia, no momento em que Davi acaba de subir ao trono. Na verdade, ele tinha sido ungido, né, já há muito tempo como rei, mas nesse momento ele chega como rei, ele toma como rei. Saul morre e ele realmente toma posse daquilo que Deus já tinha determinado, declarado sobre a sua vida. Interessante que logo que ele chega, né, e ele fala assim: olha, vamos trazer a arca do Senhor para a casa de Israel, vamos trazer para Jerusalém, vamos trazer para o governo. Hoje seria dizer assim, vamos trazer essa arca para onde as coisas acontecem aqui no Brasil. Vamos trazer a arca do Senhor para Brasília. Vamos trazer a presença do Senhor para o poder, para o governo, para a decisão das nossas vidas. A arca do Senhor, ela representava a presença do Senhor, né? Naquele tempo anterior, lá na saída do Egito, Deus determina a Moisés que ele fizesse uma arca de ouro, né? Mais ou menos assim como está representada, com aqueles anjos sobre ela, com aquelas madeiras ali onde eram carregadas. Ali existiam símbolos da presença de Deus, do poder de Deus, da prosperidade de Deus, né? Do livramento de Deus, de tudo que Deus cuida de nós, do prover de Deus sobre a nossa vida. Então era para o povo olhar aquela arca e se lembrar de um Deus que podia cuidar de cada um de nós, de cada um deles, e que eles poderiam enfrentar qualquer batalha, desde que a presença de Deus, representada pela arca, estivesse ali. Mas a arca havia sido esquecida lá atrás, numa das batalhas que ele tinha sido tomada. Mas Davi, quando toma o poder, Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um adorador. Davi era um músico, que mesmo lá no início, com a sua adolescência, lá quando criança, quando ele cuidava das ovelhas, ele era aquele que admirava a natureza de Deus, que adorava a Deus e que queria sempre estar na presença de Deus. A palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Que boa ideia Davi teve naquele momento. Poxa, vamos trazer essa arca. Só que quando eu leio esse texto, quando eu li esse texto, não é a primeira vez que eu prego sobre esse texto, é um texto que eu acho muito forte, muito marcante, muito atual, muito importante para a nossa vida, como toda a palavra de Deus que é viva e eficaz, e traz uma mensagem muito prática para as nossas vidas. Eu olho e falo, poxa vida, Davi estava cheio de boa vontade, Davi tinha as melhores intenções, Davi estava fazendo o que era certo aos olhos do povo, de Deus, dentro do que imaginava ser o melhor, trazer a presença de Deus. Mas de repente, no meio daquele cortejo, onde as pessoas estavam ali alegres, saltitantes, felizes, celebrando, um daqueles homens, aquela arca, ela estava sendo carregada, né, numa carroça, e naquela carroça, a carroça trupicou numa pedra, na estrada, e usar ele com a melhor das boas intenções também. Ele falou, a arca vai cair. Ele foi segurar a arca e ele morreu. A palavra de Deus diz que Deus o matou. Nesse momento, Davi olha para isso e fala, como eu vou trazer a arca do Senhor para Jerusalém? A gente pode traduzir, como eu vou chegar à presença de Deus? Se eu, Evelise, me vejo muito mais impura, muito mais errada do que Davi, que era um homem que lutou as guerras de Deus, um homem que sempre esteve na presença de Deus, um homem que derrubou um gigante anos atrás, naquele momentos atrás, um homem que foi mesmo perseguido por Saul, manteve sua posição ali como ungido do Senhor e não tocou naquele ungido em Saul. Ele, naquele momento, com a melhor intenção, tem uma situação, está numa situação e está temendo a Deus. Em outra tradução diz, e Davi temeu a Deus. E
Davi se indignou, Davi ficou assustado, Davi ficou sem entender o que estava acontecendo. Mas se a gente analisar esse texto, a gente vai tirar algumas lições e vai entender o que realmente aconteceu aqui. E vamos ver que o próprio Davi também entendeu e corrigiu aquilo que estava sendo feito errado. Primeira coisa que a gente pode perceber nesse texto, se a gente vai tirar na letra da lei, depois te convido a ler 1 Crônicas 13, 14 e 15. Eu salpiquei alguns versículos, mas pega o seu texto em casa, leia, marque e identifique aquilo que falaram ao seu coração, para que você possa aplicar à sua vida. Primeira coisa que a gente identifica nesse texto, qual foi o primeiro erro de Davi nessa situação? Davi não consultou a Deus. Talvez você tenha lido rápido o texto e falou, não, mas ele chamou os sacerdotes, aqui o texto começa dizendo assim, não, ele tomou conselho com os capitães, ele tomou conselho com os líderes, ele achou que era bom para a congregação. O texto diz, Davi tomou conselho, nem sabia que estava ali, estava olhando aqui tão pequenininho, centenas com todos os líderes, pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ele não consultou a Deus. Diante de qualquer decisão, aquele que você precisa consultar é Deus. Davi foi lá, não, deixa eu falar com o conselho aqui, líderes, capitães, pessoas importantes, e talvez aquelas pessoas tenham mostrado a Davi uma visão que muitas vezes nós vemos sem os olhos do Senhor. Poxa, vai ser legal trazer a arca do Senhor, vai ficar famoso Davi, vai ficar muito bonito lá a gente fazer um altar, botar a arca do Senhor. Poxa vida, a gente vai ganhar batalhas com isso, a gente vai marcar a nossa geração. Mas as intenções daquele povo, intenções dos capitães, não eram as intenções que ele encontraria no coração de Deus. Ele, como um homem segundo o coração de Deus, precisava fazer como ele sempre fazia quando ia para uma batalha. Quando você lê a história de Davi, você identifica pontos muito interessantes. Na maioria das vezes ele fala assim, e Davi consultou o Senhor, e o Senhor mandou ele ir para a batalha, e ele vencia a batalha. Mais à frente você vai lá e vê, e Davi consultou o Senhor se deveria ir, e Deus mandou ir, e ele vencia a batalha. É uma sucessão de consultas, respostas e obediência. E às vezes Deus falava, não vai, e ele não ia. Quando a gente consulta ao Senhor, a gente tem uma resposta de acordo com a vontade de Deus. Não basta boa intenção, não basta ideias mirabolantes. É tão fácil a gente sentar aqui e falar, gente, vamos fazer isso para a igreja, vamos fazer aquilo, e vamos pintar aqui de verde, e vamos chamar ali. Mas será que é isso que Deus quer? É assim que Deus quer? Às vezes a ideia é muito boa, às vezes a intenção é muito boa, mas o primeiro erro que você não pode cometer na sua vida, na administração do seu lar, na administração do seu negócio, na administração da sua vida familiar, é não consultar a Deus e ouvir a voz do povo. A gente tem um ditado que diz, a voz do povo é a voz de Deus, mas não é bem assim. Primeiro, a voz de Deus. Mas ele cometeu um outro erro, né? Davi não obedeceu às leis. Não obedeceu às leis. De manhã a gente falou do livro de Levíticos, do livro de Números, Deuteronômio, Êxodo, todo esse início lá do Pentateuco. Davi vivia sobre a égide das leis mosaicas. A geração dele ainda não era a geração da nova aliança, da graça de Deus. E ele seguia, ele deveria seguir, ele conhecia as leis de Deus. O que diz a palavra de Deus? E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo, Uzá e Aiô guiavam o carro. Se você fizer uma visita ao texto bíblico, lá em Levítico, você vai descobrir, em Êxodo também tem, como que se carregava a arca do Senhor. Era todo um ritual. Afinal, a arca do Senhor era a presença do Senhor. Era o próprio Deus ali tipificado.
Se hoje Deus está habitando na minha vida, eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, e então eu preciso cuidar desse templo em honra ao próprio Deus vivendo em mim. Naquele tempo a arca do Senhor é a representatividade disso. E a letra da lei dizia que nenhum animal, nenhuma carroça, nada poderia carregar a arca do Senhor. Somente os sacerdotes poderiam carregar a arca do Senhor. Somente os sacerdotes. Você viu na foto que tinha uma madeira de fora a fora. Ninguém podia tocar a arca do Senhor. Ninguém poderia tocar a arca do Senhor. Nem os sacerdotes. Eles poderiam tocar só aquela madeira. Então os sacerdotes, existia um rito que os sacerdotes seguravam aquela arca. Primeiro eles tinham que se santificar. E tinha todo um rito, de um ritual de dias, que eles se santificavam, se vestiam conforme, carregavam pela madeira. Eles tinham que dar uma quantidade de passos, parar, adorar o Senhor, prestar culto ao Senhor, fazer sacrifícios ao Senhor e continuar. Era lei, era lei. Mas sabe o que a gente tem vivido hoje? Cada um quer fazer a sua própria religião. Sabe, a gente chega na igreja, a gente fala, que louvor maravilhoso, gente, esse louvor, esse grupo, que bênção. Mas sabe uma coisa, eu não concordo com isso não, acho que devia ser só 2 louvores. Eu acho que 3 é muito. João, eu vou dar uma sugestão aqui, vamos fazer porque eu acho que não. Não, eu acho que o culto tinha que ser 5 da tarde, porque 5 da tarde é melhor para mim. 7 não dá, eu acho que está errado. Não, pastor, eu acho, pastor Edmar, que o senhor devia ficar ali. E a gente começa a querer fazer a nossa própria religião. Não, a Bíblia é muito boa, mas eu não concordo muito quando Paulo fala para ser submisso a meu marido. Não posso, tem que concordar. Mas sabe, é ou não é? Não é assim que o mundo fala? O importante é o amor. Quais são os chavões do mundo hoje? Toda forma de amor é válida. O importante é o coração. O que o seu coração disser, faça. É assim que a palavra de Deus diz? Enganoso é o coração. Mas o mundo está falando para eu seguir o meu coração. Mas Deus está falando, não segue o teu coração, porque ele vai te enganar. Segue o manual da palavra que eu deixei para cada um aqui. É aqui que tem as regras. É aqui que você precisa seguir. É aqui que você precisa respeitar. Você não pode olhar o que o outro fala, o que o outro faz, o que o outro pensa, ou o que você acha. Você busca na palavra, leia a palavra, medita na palavra e siga a palavra. Quer ter uma vida, quer ter a presença do Senhor, quer trazer a presença do Senhor para o seu lar, quer trazer a presença do Senhor para a sua vida, quer ser dirigido pelo Senhor, siga as regras. Siga as regras. A religião é apenas um conjunto de regras que tem que ser baseadas na palavra de Deus. Mas é aqui que eu vou encontrar o meu caminho a seguir. E ele cometeu esse erro grave. Davi, com toda empolgação, com toda alegria, ele falou, deixa eu fazer do meu jeito, vamos facilitar um pouquinho. Sabe, a gente quer queimar um caminho, a gente quer cortar. Não precisa orar tanto, né? Não precisa mais sacrifício, Jesus já fez sacrifício na cruz. Jejum, gente, é bobagem também, coisa do Velho Testamento. Não sei o quê. As pessoas nem conhecem a Bíblia. Você nem vai para a palavra ler, você não vem para uma aula de escola dominical, você não estuda a palavra durante a semana, mas você quer mudar a estrutura daquilo que funciona há milhares de anos, porque é uma palavra viva e eficaz, que não precisa ser atualizada, que não precisa ser escolhida. Isso aqui é bom, isso aqui nem tanto, isso aqui mais ou menos. Não, toda a palavra é importante para ser seguida. Você precisa ser radical. Precisa ser radical, precisa decidir ser radical. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Se você não caminhar de acordo com a palavra de Deus, você não vai receber as promessas do Senhor. E muitas vezes a gente fala, Deus já declarou promessas sobre a minha vida, e eu não vou morrer enquanto não receber. Isso não é verdade, a palavra não diz isso. A palavra diz que existem promessas que Deus declarou, e que Deus é um Deus que não mente, e que Deus é um Deus que já liberou essas promessas para a sua vida, mas você precisa cumprir as condicionantes. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas acrescentadas. Se o meu povo
orar, se arrepender, se humilhar, buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, sararei os seus caminhos. Não é pegar só a parte que interessa. Nós precisamos conhecer a palavra e seguir a palavra, e assim receber e viver uma vida abundante. Outro erro de Davi nesse momento: ele não respeitou o santo. Ele não respeitou o santo. A palavra de Deus diz assim: então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante de Deus. Será que a gente tem respeitado o santo de Israel? Eu sei que Deus é um Deus de amor. Eu sei que Deus é um Deus de perto. Eu sei é um Deus de relacionamento. Eu sei que Ele é um Deus maravilhoso, perdoador, consolador. Eu sei que Ele é um Deus que oferece salvação pela graça. Mas não diminua o valor desse Deus. Não diminua quem Ele é. E quantas vezes nós temos vindo ao seu altar, diante da sua presença, buscado a sua face, completamente imundos. Completamente imundos. Sabe aquele comportamento que fora da igreja, que na igreja, olha, eu estou aqui sentado, louvando, a gente levanta a mão e realmente esses louvores nos levam à presença do Senhor, e a gente vai, mas a gente sai daquela porta e continua mentindo, a gente sai por aquela porta e continua falando mal do irmão, a gente sai por aquela porta e continua criticando a obra do Senhor, a gente sai por aquela porta e continua minando a nossa própria família, muitas vezes, ofendendo o irmão. E eu podia falar uma relação de situações aqui, porque muitas vezes a gente pensa que pecado é matar, roubar, adulterar. Não, gente, eu não matei ninguém, não roubei ninguém, não adulterei, amém, eu sou santa. Será que a sua língua é santa? Que a sua boca é santa? Será que quando você está lá no seu ambiente de trabalho, você tem que se colocar na presença do Senhor? Será que o seu celular é santo? Será que as coisas que passam no seu celular, Jesus poderia estar sentado do seu lado assistindo? O Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa que habita em você, que tem sentimentos, que a gente vai extinguindo ele, porque muitas vezes ele está sentado com você numa roda de amigos e as palavras pronunciadas ali não têm a ver com ele. Mas você está lá querendo a presença do Senhor, você está querendo liderar um grupo, você está querendo vir aqui adorar o Senhor, você está querendo cantar, você está querendo fazer as coisas. Mas a palavra de Deus diz a Isaías assim, ó, Deus está falando assim: eu estou cansada desses cultos, porque vocês vêm se apresentar para mim, eu não quero isso. Eu quero um coração puro na minha presença. Não adianta vir fazendo, se apresentando, se mostrando aquilo que por dentro você não é. Santificação. Santificação. Acho que a palavra que eu repeti aqui mais de manhã eu vou repetir de novo. Bíblia mais oração é igual a santificação. Bíblia mais oração é igual a santificação. Bíblia mais oração é igual a santificação. Não busque a presença do Senhor se você não tem buscado a Bíblia, oração, para chegar à santificação, caminhando na santificação. Deus vai estar em sua presença. Deus vai encher o seu corpo como templo do Espírito Santo de Deus. Deus vai encher a sua casa com a presença. Deus vai abundar de bênçãos, porque a mão de Deus está estendida sobre a tua casa. E ela é tão grande que ela vai abençoando. Naquele momento que Davi deixa a arca lá, ele está atribulado, ele está nervoso. Ele fala: manda essa arca lá para a casa de Obed-edom. E a casa de Obed-edom foi extremamente abençoada. Aonde a presença do Senhor está, tem bênção, tem prosperidade, tem paz, tem alegria, tem mansidão, tem fartura de tudo que você possa estar precisando nesse momento. Mas você não pode relaxar diante do santo, porque ele é santo. Ele é santo. E a palavra de Deus inteira, sabe? Gênesis diz, Êxodo diz, Levítico diz, Números diz, Salmos diz, Provérbios diz, as cartas de Paulo diz, os evangelhos de Jesus diz que Deus é santo. E ele o tempo inteiro, ele falando ali no nosso texto que nós lemos: santificai-vos, santificai-vos.
santificai-vos. Então, qual é a nossa posição? A gente precisa começar o nosso dia em santificação. A gente precisa começar o nosso dia falando: Senhor, como é que eu posso ter um dia abençoado hoje? Buscando a Tua presença, me arrependendo dos meus maus caminhos, pedindo perdão por aquilo que eu errei naquele dia. E começo o meu dia louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Isso vai atrair a presença do Senhor. E por onde você passar, vai haver bênção. E vai espalhar bênção. E você vai ser conhecido como aquele que passa. E é a própria presença do Senhor. Sabe quando acontece? Que a pessoa passa e fala: gente, aquilo ali tem alguma coisa diferente. Você vai comprar pão. E a pessoa fala: caramba, chegou uma luz aqui. Chegou uma luz, tem alguma coisa aqui. Você dá um sorriso para uma pessoa e você transforma o dia dela através de um sorriso. Não relaxe diante do santo. Consultar ao Senhor e preparar o lugar. Consultar ao Senhor e preparar o lugar. Quer ser bem sucedido, quer ter uma vida próspera, quer estar cheio da presença do Senhor, consulta o Senhor e prepara o lugar. Davi também fez casa para si na cidade de Davi, preparou um lugar para a arca de Deus. Davi estava na emoção, Quando ele viu o negócio apertar, quando ele viu que não tinha dado certo, ele se assentou, falou: peraí, mandou a arca lá para Obed-edom, e passou-se um tempo, e ele foi preparar um lugar para a arca de Deus. Será que na sua casa tem um lugar para a arca de Deus? Será que Deus pode habitar na sua casa? E na verdade, qual é a casa que Deus habita hoje? O meu corpo, né? Eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Então, será que a minha vida está preparada para receber a presença do Senhor? A gente falou: Deus é santo. Se Deus é santo, Ele precisa habitar em um lugar. A Bíblia fala que onde há luz, não é? As trevas não podem habitar. Então Deus não habita em lugar imundo. Deus não habita onde há trevas. Deus precisa de um lugar preparado para Ele. Eu queria fazer um interromperzinho já para finalizar, mas eu achei muito interessante um texto da Bíblia que está em Atos 15:16. Eu vou até abrir aqui, que eu não coloquei, mas eu achei muito pertinente. Atos 15:16 diz assim. Aqui, né, os discípulos estão fazendo um debate aqui numa assembleia em Jerusalém, e Pedro diz assim, Tiago diz assim, no livro de Atos: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busquem ao Senhor. Lembra, eu falei que a gente precisa consultar ao Senhor e a gente precisa preparar um lugar. Esse texto aqui, né, no meio desse debate dos discípulos, ele está dizendo que Deus, aliás, esse texto é um texto de Amós 9, né, que os discípulos, Tiago está citando um texto, uma profecia de Amós 9. E eu achei interessante que ele diz aqui que Deus iria restabelecer, reconstruir o tabernáculo de Davi. Por que será que ele não fala que ele vai reconstruir o templo de Salomão? Por que será que ele não fala que vai reconstruir o tabernáculo de Moisés? Lá, quando o povo saiu do Egito, Deus chama Moisés e dá instruções claras para construir um tabernáculo, não foi? E ele fala: o tabernáculo tem que ter essa medida, tem que ter isso, tem que ter um véu, tem o santíssimo lugar, tem o santo lugar, tem a arca do Senhor, tem o lugar do propiciatório. Você já estudou isso lá na nossa universidade da Bíblia. Davi já deu uma aula lá sobre o tabernáculo, quando a gente estava estudando o Êxodo. Todas as instruções. Foi um lugar de adoração a Deus, foi um lugar que a glória do Senhor encheu aquele lugar, mas foi um lugar aonde Deus determinou, designou, independeu da vontade humana. Deus chamou Moisés e falou: faça assim, assim, assim. Parabéns para Moisés que obedeceu, amém para o povo que adorou ao Deus lá.
mas era um lugar de separação. Deus não estava no meio do povo ali. Deus só estava no santíssimo lugar. Somente o sacerdote, sumo sacerdote, podia entrar naquele santíssimo lugar. Então ali naquele lugar era o tabernáculo, aonde existia uma distância de Deus, aonde existia alguma coisa entre Deus e o homem, aonde tinha que haver um outro homem, uma série de sacrifícios, uma série de leis rígidas para chegar à presença de Deus. Então não é isso que os discípulos de Jesus aqui em Atos estão falando. Não vai ter outro tabernáculo de Moisés. Isso já teve tempo, foi necessário assim daquele jeito, mas agora não. Agora a gente vai preparar outro lugar. Seria então o templo de Salomão o templo mais luxuoso, mais valioso, né? Os estudiosos hoje dizem que não existe na terra uma construção tão custosa quanto o templo de Salomão. Eu estou falando do templo da Bíblia, gente, não estou falando do templo de São Paulo lá da igreja, não. Estou falando do templo da Bíblia. São bilhões, porque as paredes eram de ouro, pedras preciosas, madeiras que nem existem mais. Tudo aquilo construído, nasceu no coração de Davi, construído por Salomão. Aquele templo se tornou o símbolo de uma grandiosidade, de uma religião. Foi importante? Foi. Mas na verdade, com o passar do tempo, aquele templo que caiu, foi reconstruído, e depois foi construído na época pelo próprio Herodes, foi um ambiente de repetição. Foi um ambiente aonde as pessoas iam como um rito religioso. Também perdeu-se a presença do Senhor. Também aquele lugar não era um lugar onde as pessoas iam porque tinham que ir. Sabe quando você acorda de manhã muitas vezes e fala, hoje é domingo, eu tenho que ir para o culto. E às vezes você senta, você assiste o culto, você sai dali e parece que você nem sabe o que o pastor pregou, você nem acompanhou o louvor, a sua cabeça, você estava aqui, mas a sua cabeça estava no trabalho que você tem que enfrentar na segunda-feira, na comida que você ia fazer quando chegasse em casa, e você de repente estava ali só para cumprir um rito. Também não é essa casa que Deus quer que você prepare. Quando ele fala do tabernáculo de Davi, ele fala de um coração adorador. O coração de Davi era um coração cheio de paixão por Deus. Até no pior momento de Davi, até no pior pecado de Davi, ele se coloca diante do altar do Senhor e clama, e se arrepende, e adora o Senhor, e mesmo depois de ser castigado, ele volta à presença do Senhor, e agradece, clama, e declara louvor e adoração ao Senhor, e é isso exatamente que Deus está buscando em nossos corações. É que nós possamos reviver, recriar nas nossas vidas um lugar de adoração, mas um lugar que é onde eu esteja apaixonada por Deus. Um momento onde eu acorde de manhã e falo, Espírito Santo de Deus, o que nós vamos fazer hoje? Espírito Santo de Deus, eu quero ler a palavra. E quando você pega a palavra e alguém te chama para fazer alguma coisa, você fala, não, eu estou no melhor lugar. Quando Davi falava assim, eu prefiro um dia nos seus átrios do que 1000 dias em qualquer outro lugar, porque o lugar, a presença do Senhor é o melhor lugar onde nós podemos estar. E como é que está sendo a sua vida? Será que você tem esse brilho? Será que você tem essa paixão? Ou será que o seu culto doméstico, será que seus momentos com Deus, quando há durante a semana, são regados à obrigação, são regados à religiosidade, são regados a um padrão frio, que você sai dali e sua vida não muda? Eu conheço tantas pessoas que falam assim, não sei, a minha vida não muda, eu não sei, eu ouço experiências. Um dia a gente estava num grupo e contando experiências com Deus, e uma pessoa chegou para mim depois no final e falou para mim assim, eu queria tanto viver isso, eu não queria ouvir as pessoas vivendo, eu queria viver esse tipo de experiência. Sabe aquelas experiências pequenas mesmo com Deus, de você acordar e Deus te responder, e Deus, você conversar com Deus, e você pedir uma coisa e você receber uma resposta ali direta, no seu dia a dia, e você sentir a alegria do Senhor. E essa pessoa falou para mim, eu queria tanto, sabe, ter experiências assim para contar. E eu disse para ela, só depende de você, porque o mesmo Deus
que tem enchido a minha vida pode encher a sua, mas basta que eu me coloque na presença do Senhor, porque Deus não invade espaços. Ele não chega assim: vou abrir aí, eu quero entrar, eu quero tomar você, eu vou fazer o que eu quero da minha vida. Não, eu preciso dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu vou cumprir a tua palavra, eu vou ler a tua palavra, eu vou transformar a minha vida, eu vou dar o primeiro passo na sua direção. E aí Deus vai se aproximando, vai te controlando, vai te mostrando o caminho, vai te consertando, porque o Espírito Santo, Deus vai falando ao seu coração, dizendo: por aqui não, por ali, larga isso, busca mais, esteja na presença de Deus. Não tem coisa que me deixa mais feliz quando eu estou fazendo uma coisa, quando Deus me chama para a presença dEle. Outro dia eu estava vendo, eu gosto de um seriado, o seriado começa até tarde, assim, um seriado policial, que eu gosto de ver poucas coisas na televisão, mas aí como meu marido vê, eu vejo 20 vezes o mesmo, né? Porque não tem problema, eu gosto de ver aquele. E ia ter lá um episódio inédito, eu estava lá, todo mundo já tinha dormido, eu falei: vou esperar, e estou lá. Quando ia começar, eu senti o Espírito Santo de Deus falar assim: vem para a minha presença, ora. Gente, eu confesso que eu falei: poxa, mas vai começar o episódio inédito, dá para ser daqui a meia hora? Não, eu desliguei a televisão, mas me deu uma alegria tão grande de me ajoelhar ali mesmo na sala de televisão e começar a orar ao Senhor e buscar a presença do Senhor. E eu agradeci a Deus por me chamar e tocar no meu coração. Mas isso é uma disciplina. Não estou dizendo para você que todo dia a gente lembra e para e fala: eu vou ficar 1 hora na presença do Senhor, eu vou ficar meia hora. Mas a gente precisa caminhar cada dia, caminhar cada dia, caminhar cada dia, caminhar cada dia. A gente precisa selecionar o que a gente ouve. A gente precisa buscar através de apoio. Lembra de manhã que a gente falou? Apoio. Sabe? Eu estava vendo, acho que foi o Rick Warren que falou: se a sua rede social não abençoa ninguém, você não usa para abençoar ou ser abençoado, corta. Se for só para distração, corta. Você precisa entender que nós estamos remindo o tempo. Temos que buscar a presença de Deus. E aí você tem que abrir. E é tão gostoso quando eu abro o Instagram e encontro a sala de oração da nossa pastora Nadiege lá. Ela está lá ao vivo. A gente clica lá e ouve. Às vezes não posso ficar o tempo inteiro, mas 5 minutinhos que você fica ali, você já ouve a palavra de Deus, você vê a presença de Deus. Pronto, já deu uma injeção de ânimo. Vou continuar a trabalhar aqui. Muito melhor do que eu ficar procurando o quê? Uma notícia sobre alguém que não vai mudar nada na minha vida. Paixão pela presença de Deus. Relacionamento com Deus. Para terminar, né? Davi percebeu o que ele fez, né? Davi também fez casa para si, já falei isso aí. Davi percebeu os erros que ele tinha cometido. Ele prepara um lugar para a arca de Deus. E como o texto que a gente leu, ele volta lá, mas dessa vez ele cumpre todas as leis do Senhor. Ele adora o Senhor, ele oferece sacrifícios, ele chama os sacerdotes para santificação. Olha, vamos santificar, porque nós vamos buscar a arca do Senhor, e ele vai cumprindo tudo que a gente precisa fazer para buscar a presença do Senhor. E aí a gente termina com um versículo dizendo, pode dizer, santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Eu queria terminar nesse versículo. Eu queria terminar agora nesse versículo, né? A gente vai até louvar o Senhor aqui, mas eu queria que você estivesse em oração. Eu queria que você lesse esse versículo. Olha o versículo, só lê sozinho aqui. Lê o que Deus está falando para você agora. Deus quer entrar na sua vida de uma maneira diferencial, sabe? Ele quer que você viva aquilo que você nunca viveu. Ele quer encher a tua casa de uma maneira que você nunca sentiu. Ele quer que você ande e caminhe com o Senhor, na presença do Senhor. Ele quer que você tenha experiências emocionais, conjugais, sociais, financeiras, tudo que Ele pode te dar. Como diz Isaías, se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Mas Ele está falando para você o quê? Santificai-vos. De novo, E eu acho que ninguém está lendo. Vamos ler a primeira palavra?
O que Deus está falando? Olha para o teu irmão e fala: gente, eu sei que vocês não gostam disso, mas é para lembrar. Vamos lá. Olha para o teu irmão e fala: santificai-vos. Santificai-vos vós e vossos irmãos. Vamos nos santificar para viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Curva sua cabeça agora em oração. Pede ao Senhor agora. Coloca diante do Senhor aquilo que você precisa ser santificado. O louvor vai cantar e eles vão adorando aqui ao Senhor. E nós vamos orando. Você vai ficar sentado orando ao Senhor, pedindo santificação ao Senhor. Coloca diante do Senhor aquilo que tem te impedido de ter a presença do Senhor na sua vida. Amém, porque Deus tem sido misericordioso e não tem derrubado a gente morto quando a gente toca na arca do Senhor de maneira errada, de maneira em desobediência, de maneira com as mãos sujas diante do Senhor. Mas não é por isso que a gente tem que desmerecer a santidade de Deus. Olha ao Senhor agora. Coloque diante do Senhor o que você precisa ser santificado na sua vida. A igreja fica em oração. Declara ao Senhor, como está dizendo o louvor. Pede ao Senhor que mostre o seu poder na sua vida. Pede a presença do Senhor para invadir a sua casa, porque agora você já tirou da sua vida tudo aquilo que te impedia de receber a presença do Senhor. Especial. Talvez você precise de uma palavra de aconselhamento. Talvez você nunca tenha entregue a sua vida verdadeiramente a Jesus. E eu quero te convidar, se você quer fazer uma decisão agora, de entregar, de ir à presença do Senhor, romper com aquilo que ficou para trás e entregar verdadeiramente, declarar que Jesus é o único Senhor e Salvador da sua vida. Você pode vir aqui, pode vir agora, pode vir no final do culto e conversa. O pastor Brasilino tem um presente especial para você levar para casa.
porque além da sua vida transformada, você ainda vai receber um presente da nossa igreja. Mas talvez você tenha entrado aqui e você já conhece o amor de Jesus. Você já conhece, você já caminhou com esse Deus. Você já esteve na presença desse Deus e agora por algum motivo, alguma coisa te afastou da presença do Senhor. Você esteve naquele caminho e você tocou na arca do Senhor e caiu e agora não consegue, não sabe como chegar. Deus está te chamando para voltar à casa do Pai. Deus está te convidando e dizendo: vem, porque eu quero fazer habitação na sua vida. Você pode também vir aqui à frente. Vem aqui que você vai receber uma palavra de oração abençoada. Você vai receber uma palavra de consolo. E Deus vai tocar na sua vida. E você vai ser abençoado hoje. Tua presença aqui, já podemos sentir. Aleluia, aleluia. 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 Invocamos tua presença aqui. Tua glória nós vamos sentir. Mostra o teu poder, mostra o teu poder. Com teu toque vem nos restaurar. Teu Espírito vem nos avivar. Mostra o teu poder, mostra o teu poder. Ó Deus, estamos aqui em Tua presença, Senhor amado. Queremos caminhar contigo, Senhor. Queremos ser inundados pela Tua presença, Deus. Nós sabemos, Senhor, que temos tanto a mudar, Senhor, a ser transformados. Mas queremos nos comprometer agora, Senhor, ser desafiados a mudar, a dar um passo em direção à Tua presença, Deus. Senhor, reconhecemos que Tu és santo, Senhor amado. Tu és poderoso, Senhor amado. Mas através da Tua graça, Senhor, caminhamos em direção à Tua presença. Através da morte de Jesus na cruz, reconhecemos-Te como ser o nosso único Senhor e Salvador das nossas vidas, Senhor amado. Senhor, vamos caminhar contigo esta semana, Senhor, nas nossas vidas. Enche-nos do Teu poder, Senhor. Mostra o Teu poder, Senhor. Traz cura nas nossas vidas, meu Deus. Traz providência, Senhor amado. Traz transformação nas nossas vidas. Faz milagres, Senhor, como Tu prometeste, Senhor. Estamos aqui, Senhor, clamamos, Senhor. E clamamos, Senhor, porque sabemos, Senhor, do Teu poder, Senhor. Muito obrigada, Senhor amado, por este culto tão abençoado, Senhor. Leva-nos, Senhor, de volta aos nossos lares. Dá-nos a semana, Senhor amado, cheios, Senhor, da Tua presença, cheios do Teu poder, Senhor, para que por onde nós passemos, Senhor amado, nós possamos, Senhor, transformar vidas, Senhor amado, porque é para isso que vivemos, para louvor da glória, da graça de Deus, Senhor, na terra. Em nome de Jesus que oramos, Senhor. Amém, Senhor. E agora que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. E todo o povo de Deus diz amém. Amém. Podeis assentar.